Tem um provérbio bíblico que fala que um abismo puxa o outro. Então, quando você está perto de um abismo, cuidado, porque as coisas vão ficando cada vez piores. E dá a impressão de que é isso que está acontecendo aqui, né? O abismo do tigrinho, é um buraco que engole todo mundo, puxou o outro, que é o abismo do agiota. A mulher se compromete com duas coisas erradas que nunca vão dar dinheiro para ela. E aí ela precisa matar, porque ela está dizendo que não foi para pagar a dívida. Ela que está dizendo que conseguiu pagar 45 mil. Mas a polícia está questionando isso, porque ela trabalha como diarista já faz muito tempo. Será que ela ia conseguir, com as diárias dela, juntar 45 mil reais para pagar aquela dívida? A polícia pensa que é mais uma mentira contada por ela. Vai ter novidade ainda hoje desse caso aqui também. Eu trago agora o caso do tenente da Rota que foi baleado em São Paulo. Um dos homens suspeitos de participar do atentado do Roquson Pimentel foi morto hoje durante um confronto lá em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Não é esse aqui, tá? Isso aqui é outra pessoa. Mas pode deixar a foto dele que eu já te conto quem ele é. Esse homem morto hoje pela parte da manhã pela Rota era conhecido como Galego e ele fazia parte de uma organização criminosa. A polícia também divulgou, agora sim, a foto desse outro bandido. E de acordo com a Rota, esse aqui é o cara que puxou o gatilho para tentar matar o tenente Pimentel. Ele é o Hércules da Costa Siqueira, tem 45 anos e no mundo do crime é conhecido como Golias. Tem um relatório que mostrou que o tenente Pimentel era monitorado por bandidos desde fevereiro e o Balanço Geral teve acesso a imagens exclusivas do sistema de monitoramento lá da Prefeitura de São Caetano. Olha o que a gente vê aqui, ó. O mesmo carro em dias e horários diferentes. Por 96 vezes, esse carro foi flagrado pelas câmeras de segurança lá de São Caetano. Os policiais fizeram um verdadeiro quebra-cabeças. Pegaram todas essas imagens e colocaram em cima da mesa como se fosse um tabuleiro. E eles agora têm certeza. Os bandidos monitoraram todos os passos do tenente até que o Golias recebeu a missão de chegar para matar. Reportagem exclusiva na tela do Balanço. Por trás da emboscada, muita espera. Antes do tiro, 96 dias de planejamento. Quem diz isso é a própria polícia, que revelou como os integrantes do PCC monitoravam a rotina do tenente da Rota Ronixon Pimentel dos Santos, muito antes do dia do ataque. As investigações apontam que desde 14 de fevereiro, esse carro branco seguia um roteiro por diferentes bairros de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Entre os endereços visitados, a rua onde fica a casa do tenente Pimentel e a academia onde ele treina. O veículo é o mesmo que foi usado pelos criminosos para fugir depois do atentado contra o militar. As imagens foram registradas por essa central de inteligência que funciona como Smart Sampa e monitora mais de 700 câmeras 24 horas por dia em São Caetano do Sul. No dia do fato, nós, em auxílio às investigações da Polícia Civil, nós começamos a traçar o perfil desse veículo. Nós percebemos que esse veículo vinha acompanhando a vítima desde fevereiro. Então nós traçamos um perfil por onde ele entrava no município, quanto tempo ele permanecia e por onde ele saía. Para os investigadores, não eram passagens aleatórias. Os registros indicam um possível trabalho de observação, já que o monitoramento continuou até poucos dias antes do crime. Como o carro estava em situação regular, os criminosos circularam livremente, sem chamar a atenção das autoridades. Era um veículo com placa normal, é um veículo quente, né? Não era um veículo dublê, e ele era utilizado para fazer esse monitoramento do policial. Tanto que não levantou suspeitas para o Smart Sampa, nem para o sistema de inteligência e também para o banco de dados que é integrado com o sistema. No dia 22 de maio, o carro foi flagrado passando pela Avenida Goiás, onde o tenente Pimentel seria baleado um mês depois. Uma coincidência que ganhou um peso importante dentro da investigação. Esse é o último registro do carro da quadrilha passando aqui pela cidade um mês antes do atentado. Essa aqui é a Avenida Goiás, região central de São Caetano do Sul, e a partir desse ponto até a casa do tenente são menos de 500 metros. Numa análise feita pela equipe aqui da Central de Monitoramento, foi possível perceber que esse mesmo carro rondou pela região por mais de 40 minutos. Muito provavelmente, os criminosos estavam à procura do tenente Pimentel, que sempre fazia este caminho quando saía da academia e voltava para casa. Foi o que aconteceu no dia 27 de junho, quando o plano entrou na etapa decisiva.
Entre 10h25 e 10h54 da manhã, o mesmo carro passa 4 vezes pela rua Goitacazes. Os horários reforçam a suspeita de que o grupo aguardava o momento em que o tenente deixaria a academia. Às 11h30, ele parou no sinal e, em seguida, foi surpreendido pelos disparos. As imagens captadas pelo sistema de segurança revelam ainda que o mesmo carro branco usado para monitorar o policial por mais de 90 dias aparece na cena logo depois do crime. Os investigadores descobriram que nessa hora, minutos depois do atentado, os criminosos que estavam no carro chegaram a fotografar o tenente ferido. Uma forma de provar que o serviço estava feito. A imagem passou a fazer parte das provas da investigação. Mas quem é o homem que atirou contra o tenente Pimentel? Para os investigadores, é esse, Hércules da Costa Siqueira, de 45 anos, conhecido como Golias do PCC. A polícia diz que é ele quem aparece descendo do carro com uma blusa branca e subindo da motocicleta usada na fuga. Foi por esse motivo que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa pediu a prisão temporária dele. O atirador, uma extensa ficha corrida, já foi preso diversas outras oportunidades. Na madrugada de hoje, Hércules foi localizado em Taubaté, no interior de São Paulo, mas conseguiu escapar. Durante a busca pelos criminosos que atuaram no atentado contra o tenente Ronixon Pimentel, a polícia de Peruíbe, litoral de São Paulo, recebeu uma denúncia anônima que levava ao paradeiro de outro suspeito, Helenilson Misael da Silva. Um homem conhecido como Galego é apontado como integrante de uma organização criminosa. Galego tentou fugir da abordagem. Houve perseguição e ele acabou baleado e morto durante o confronto com os policiais. Cada imagem analisada pela investigação era como uma nova peça do quebra-cabeça. O que parecia um crime rápido se mostrou uma ação planejada nos mínimos detalhes. Mas uma coisa chamou a atenção dos investigadores. O método da quadrilha não era novidade. Monitorar a rotina, esperar o momento certo para agir e só depois partir para o ataque é uma estratégia que já apareceu em outros atentados envolvendo o PCC. E tem um outro detalhe importante. Todas as vítimas tinham um perfil muito parecido. Combatiam de forma acirrada as ações da organização criminosa. Foi assim da execução do ex-delegado-geral Rui Ferraz Pontes, responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, inclusive Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola. Rui Pontes foi perseguido pelas ruas de Praia Grande, litoral de São Paulo, e executado numa emboscada com mais de 20 tiros de fuzil em setembro do ano passado. As investigações apontaram que houve um planejamento minucioso e a participação de integrantes da chamada Sintonia Restrita do PCC, o alto escalão da organização criminosa. 10 pessoas envolvidas no crime acabaram presas. No caso do promotor Lincoln Gaquia, o desfecho foi diferente. A polícia e o Ministério Público de São Paulo conseguiram interromper o plano antes da execução. As investigações revelaram que a facção usava drones, mapeava deslocamentos e recolhia informações sobre o promotor de justiça que investiga o PCC há mais de 20 anos. Ele foi o responsável pela transferência de 22 chefes da organização criminosa para presídios de segurança máxima. Gaquia vive há mais de 10 anos sob escolta policial 24 horas por dia. Organizações criminosas, elas sempre tentam intimidar policiais e autoridades. Mas isso acaba sendo, na maioria das vezes, um tiro no pé. Os policiais vão fazer o possível para que esses criminosos sejam identificados e sejam encontrados. O tenente Ronixon Pimentel faz parte da rota há 7 anos, desde 2019. O batalhão especializado tem histórico de ações contra o PCC. O atentado contra o tenente é tratado pelas autoridades como uma retaliação direta à atuação do oficial. Em 2024, ele participou de uma operação na comunidade de Heliópolis, que matou 2 líderes da facção. Em janeiro desse ano, Ronixon estava numa operação em Suzano, na Grande São Paulo, que também terminou com uma morte. Investigadores analisam se o atentado pode ter relação com essas duas ações. Unidades, como principalmente a rota, elas têm, por princípio,
não deixar passar um atentado contra um de seus integrantes. Então, se faz o possível para encontrar esses criminosos e, se for necessário, se não houver outra alternativa, esses criminosos acabarão sendo mortos. A investigação sobre o atentado ao tenente Pimentel ainda está em andamento, mas as imagens, os relatórios e as prisões que já foram feitas reforçam uma conclusão dos investigadores. Não foi um ataque improvisado, foi uma caçada e a polícia agora corre para prender os outros envolvidos. Então a rota, e não só a rota, como todo o choque, como toda a polícia militar, seja o Batalhão Territorial de São Caetano, o Batalhão Territorial da região de Guanás e todas as regiões que a rota está atuando atrás dos indivíduos, tem sido feito total aplicação dos recursos policiais necessários para localizar e identificar os indivíduos. Uma última atualização do estado de saúde desse tenente mostra que ele está estável, mas infelizmente ainda é um estado grave de saúde. Chama a atenção, Diógenes, que a rota está conseguindo identificar um a um rapidamente, muito mais rápido do que nós imaginávamos. Olha, Passaia, eu penso que isso é uma resposta, primeiro, para a família, segundo, para a própria instituição e principalmente para a sociedade, Passaia. Tem que ficar muito claro que qualquer atentado contra um policial militar, um policial civil, um guarda municipal, qualquer pessoa ligada à área de segurança, inclusive a segurança privada, tem que ter uma resposta dura por parte do Estado, Passaia. É um atentado contra o Estado. E aqui fica o recado, vai ser pego. É uma questão de honra e é uma questão também de escolha do criminoso, como ele vai vir. Se ele quiser vir vivo, preso, e como a gente sempre costuma dizer, sem um fio de cabelo desarrumado, é só se render. Se quiser oferecer qualquer tipo de resistência que coloque em risco a vida de um policial militar, ele vai experimentar a força letal, Passaia. E nós vimos recentemente no México quantos atentados contra juízes, contra instituições, carros queimados nas ruas. Nós já tivemos isso aqui também no Brasil, mas nem de perto semelhante ao que aconteceu no México. E por lá não começou de uma vez. Eles iniciaram assim, ameaçando autoridades, depois eles matam, ninguém faz nada, a polícia se acovarda e os bandidos pensam que são cada vez mais superiores e agem como superiores. Então aqui no Brasil, quando o Diógenes fala de dar uma resposta, eu acredito muito nisso também, que a polícia não pode permitir que o crime organizado avance, muito pelo contrário. Se eles mostrarem os dentes, querendo intimidar as nossas autoridades, a resposta precisa ser dura para que eles entendam o recado. Eu vou falar agora daquela estudante de medicina que invadiu uma garagem e acabou tirando a vida de um idoso. Você vai lembrar da história. A nossa equipe agora conseguiu o áudio da jovem fazendo ameaça aos vizinhos. E essa mulher já deu muito trabalho para todo mundo. É uma pessoa mal resolvida na vida. A Vitória Caroline, de 27 anos, arrebentou primeiro o portão da casa, avançou com o carro em cima do vizinho dela e o seu Odair, de 68 anos, que estava machucado, acabou perdendo a vida. Depois, quando ela foi segurada, rendida pelos próprios moradores, porque um pneu do carro dela, com essa batida, estourou e ela não conseguia andar, ela tentou fugir, mas não conseguiu. Quando os vizinhos pegaram, ela começou a esbravejar com os vizinhos, dizendo que mata mesmo, quer dizer, não estava nem aí com a situação. A mesma mulher que na delegacia batia a cabeça contra a grade. Nós descobrimos mais, não é de hoje que ela vem dando trabalho. Veja só. E por mim, que todos vocês desse grupo vão... bando de inseto. Eu avisei 10 vezes. Se não parasse de chamar de louca, de ficar me tratando de louca, eu ia atropelar, que eu ia passar pelo portão. Eu falei 1000 vezes. Eu não sei por que vocês ainda ficam duvidando de alguma coisa, se vocês já me conhecem. O carro que a estudante de medicina estava quando invadiu uma residência e matou o idoso de 68 anos, identificado como Odair Brustolin, foi apreendido. O veículo ficou bastante danificado. Durante o registro do boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, a acadêmica batia a cabeça contra a grade, causando ferimentos. Uma equipe do SAMU, que já tinha sido chamada na central de flagrantes, retornou novamente para atender a estudante suspeita de matar o idoso Odair. A equipe de socorristas analisou o comportamento da suspeita na cela e achou melhor encaminhá-la para o Hospital João Paulo II. Os socorristas entraram na central com a maca, mas na hora de retirar a estudante da cela, foram impedidos.
O delegado de plantão não autorizou a saída da estudante de medicina para o Hospital João Paulo II. De acordo com a polícia, essa não é a primeira vez que a acadêmica perde o controle emocional. Da outra vez, ela chegou a subir em cima de uma viatura da Polícia Militar, mas logo foi contida. A suspeita estuda medicina numa faculdade particular. Ela é natural do município de Guajará-Mirim, se mudou para Porto Velho para cursar medicina. Eu vou pedir uma outra reportagem para mostrar o rosto dela, tá? Essa mulher já está indiciada.